Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Cada pessoa tem uma maneira diferente de ver o mundo e de interagir com as outras. Mas com o processo de envelhecimento, tudo muda. As habilidades físicas e emocionais já não são mais as mesmas. E apesar de ter adquirido tanta experiência durante a vida, a fragilidade ainda é inevitável. O abandono, um cidadão para um pai, uma mãe, isso não é o certo, sabe? Porque eles nos botaram na vida, deram a vida pra gente. Então, abandonar um pai, uma mãe, um irmão num asilo, não faz parte. Dá a impressão pra mim que eles vão querer me ver só depois, aí quando eu morrer, entendeu? É muito triste. É triste? Muito, muito triste. Não sei como eles são capazes de fazer isso. Filhos abandonando os pais, né? Faço a minha parte. Telefono, pergunto como eles estão, tal, tudo. Então, ele fala que vem e não vem, então... Chega carro aqui, eu fico assim ansioso de ver se é alguém, né? Vem alguém, algum parentesco, algum deles, ou pelo menos um conhecido, que nem isso não aparece. E quando se abandona, assim, num asilo, uma coisa, a pessoa se sente muito triste, muito desprezado, tá? Se fosse comigo, Deus que me perdoe, eu ia achar. Sentir um desprezo muito grande, sabe? Então é o que eu acho. Basicamente, o sentimento de que a lei não os alcança. Eu não gosto dessa expressão porque não é sensação, é um fato. Há impunidade e isso, obviamente, estimula a presença desses jovens no crime. Não tem outra justificativa que não seja punitiva e vingativa. Não tem outra justificativa. Os caras que tá nessa vida aí do crime aí, menor ou maior, menor vai sofrer na FEBEM. Se pegar internação, então, segura. Eu acho que o grande problema aqui não são os jovens, não são os adolescentes. O grande problema aqui são os adultos. Eu não. Você é doido? Criar meu filho pra ser marginal, bandido? Não. Nem a mamãe quer isso. Eu não quero. A gente não sabe o que passa na cabeça desse moleque. Que leva eles a tomar esse tipo de atitude. Se o crime não tem idade, por que a punição teria?
Champinha foi um personagem alimentado pela mídia e ao qual se atribuíam apenas características de maldade. O Champinha, Roberto Aparecido Alves Cardoso, cumpriu os 3 anos de internação na Fundação Casa e, portanto, ele não tem nenhuma pendência legal. Lianas morrem todos os dias na periferia. A questão é a imprensa quer vender notícia, então é o que vende. A área de infratores precisa ser revista inteira. A gente está fazendo de conta que está fazendo justiça. O adolescente, ele sofre realmente a privação de liberdade. Não é uma coisa assim que falar, ele vai ficar 3 anos, uma coisa bem tranquila, depois de 3 anos ele está solto. Tua individualidade, ela é colocada, né, junto com seus pertences para você pegar quando você for sair de lá só. Você pensa que é fácil falar. Os outros falam que fundação se tira de letra, né? Mas não é bem assim que funciona, não. Muitas vezes bate umas revoltas na cabeça por causa que eu tô precisando de umas coisas. Fica um negócio assim, que a gente é culpada. E não é bem assim. Hoje, a lei favorece os menores, entendeu? Mas não é acreditando que é punindo os autores de crime que nós vamos reduzir a criminalidade. Para a sociedade, vamos dizer assim, legalmente falando, o que ele fez com meu filho não existiu, está arriscado do mapa. Quer dizer, o Vitor morreu e ninguém vai saber quem foi o autor. Porque eu não desejo para o meu pior inimigo, porque é muito difícil você criar um filho, saber o tanto que você lutou para fazer o melhor e eles fazerem uma coisa dessa. E eu me envolvi nesse caminho por quê, né? Até eu mesmo me pergunto por que eu fui querer vir fazer isso comigo, né? Isso com a minha família. O trabalho infantil não é um mal exclusivamente brasileiro ou uma daquelas mazelas típicas de economias latino-americanas, subdesenvolvidas. Ele está presente em maior ou menor grau em todo o mundo, na América do Norte, na Europa, na Oceania, mas principalmente na África e na Ásia. Os estudos da Organização Internacional do Trabalho apontam uma redução de 1/3 no número de crianças que são exploradas, muitas vezes a troco de nada e pela própria família. Mas ainda assim, o contingente alcança um número assustador: 168 milhões de pequenos trabalhadores. A situação que mais me chocou foram as crianças escravas. Nós encontramos crianças, por exemplo, no Pará, que tinham sido vendidas pelos pais na Bahia e já tinham sido revendidas no Pará, que apanhavam de pau, que era chamada de burro sem rabo, meninos de 10 anos de idade nessas condições. Então, são coisas muito, muito pesadas que a gente não acha que está acontecendo no país. Mas estão, e não apenas em zonas remotas dos estados mais pobres, mas em cidades de todos os tamanhos, de todas as regiões do Brasil. Muitas crianças mutiladas, sem dedo, sem mão, até sem braço.
Então, é uma situação que nos deixa assim completamente perdida quando a gente conversa com a criança e sente o que foi aquela perda para ele. O que disse o menininho que perdeu a mão, que escrevia? Bom, o menininho, um deles, né, eu perguntando para ele se ele sabia ler ou escrever, ele disse que sabia escrever, mas, aliás, não sei mais, porque a mão que sabia foi arrancada. Então, ele disse que antes ele só sabia assinar o nome, então agora nem isso mais. El derecho a la alimentación solo quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Era calango, preguiça, comia todo bicho que aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. 800 milhões de pessoas ainda continuam passando fome no mundo. Estão concentradas na Ásia, mais da metade delas, e na África. A Europa, hoje, tem uma situação de volta da fome tradicional pela crise que está passando na Europa. O americano, infelizmente, tem bolsões de pobreza extrema, principalmente na população negra nos estados do sul. O Brasil sempre teve as desigualdades sociais, continua tendo, é um dos países mais desiguais do mundo. Entretanto, durante muito tempo, isso foi apenas um fenômeno natural. A fome está diretamente ligada com a propriedade da terra no Brasil. E a primeira lei de terras criada aqui foi criada para não deixar que os pobres e os escravos tivessem acesso à terra. A terra ela é fundamental para a autonomia política das famílias agricultoras. Sem terra, sem água, sem semente, sem conhecimento, era a vida de sofrimento que muitas famílias vivenciaram no passado. O combate à fome ou a promoção da segurança alimentar que nós falamos hoje é política de Estado e tem que ser. Eu acho que é um dos exemplos mais bem-sucedidos de política pública que nós temos até hoje na história da FAO. Então, nossos números são... Bolsa Família chega em 50 milhões de pessoas, o Luz para Todos chegou em 15 milhões de pessoas, a merenda escolar chega em 43 milhões de pessoas. O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Podemos voltar à situação de fome se não for garantido aquilo que as políticas públicas mais recentes colocaram. Billions of human beings are living in poverty, in misery in the world. That we know. But it's very important to stress that this misery is a human production. So, in my view, misery, poverty is an ethical problem first.